Essa semana estivemos em Santarém, Pará, e organizamos o nosso presbitério de número 60. Temos 60 presbitérios no Brasil. Lá no Pará, foi o primeiro primeiro presbitério, e foi tão bom. Jussiane e eu, junto com o nosso tesoureiro, o pastor Guerra, estivemos. Foi uma semana muito abençoada, graças a Deus por isso. Glória ao nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos capítulo 2. Eu estava pensando numa mensagem para essa noite, que tem a ver com a nossa nova realidade, aquilo que Deus está fazendo na nossa igreja. Aqui você já observou que nós temos mais de 70 novos lugares aí. Isso é um bom sinal que poderemos fazer um evangelismo eficaz, né? E vamos trazendo almas para Jesus. Inclusive, batizamos algumas preciosas vidas nesta manhã aqui no templo, e vamos recebê-las daqui a pouco. Atos 2. O texto já está ali no Data Show, mas eu estarei lendo aqui na minha Bíblia. A partir do versículo 1, diz assim o texto sagrado: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos para o versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Versículo 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios ou milagres e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Pai Santo, nós temos lido a Tua boa e santa palavra. Peço a Ti que Tu venhas, ó Pai, falar conosco nessa noite. Fala com cada um de conformidade com a necessidade pessoal, ó Pai. Derrama a Tua graça, derrama a Tua unção, traga uma bênção nova para todos nós.
Te louvamos pela bênção aqui do nosso templo e pedimos que, sobretudo, precisamos do Senhor aqui, da unção do Senhor, do poder do Senhor, da graça do Senhor. Oramos no nome de Jesus. A Igreja de Cristo, conforme cantamos nessa noite, ninguém pôde pará-la. Ninguém parou a igreja. Não tinha como fazê-lo. A Igreja de Cristo nasceu, ou começou, no momento de uma crise histórica ali em Israel. A religiosidade do povo estava em baixa, o nível espiritual dos judeus era muito ruim, os romanos, um império cruel, dominava o mundo de então, incluindo Israel. Os gregos eram a principal cultura do mundo, nada favorecia o cristianismo que haveria de surgir ali, depois de uma morte de cruz. O nosso grande líder, ele vai ser condenado de uma maneira obviamente injusta, mas condenado foi, crucificado entre dois ladrões. Ele vai ter uma situação dramática, a perseguição era atroz, e os discípulos teriam que dar continuidade a essa obra. Como fazer isso? Como conduzir uma causa em meio ao caos? Como fazer isso? Os discípulos no primeiro momento ficaram com muito medo, obedeceram a voz de Jesus, que os mandou ir ali para o cenáculo e ficar em oração, mas eles estavam com muito medo, tudo trancado, portas trancadas, janelas. Por quê? Se tinham matado o mestre, o que não fariam com eles? Mas foi no meio disso tudo que a igreja floresceu. Era o dia de Pentecostes, uma festa na qual os judeus ali, da Judéia, da Galiléia e de outras nações, alguns prosélitos, pessoas convertidas de outros países, iam para aquela festa. Nada ali indicava que a igreja poderia prevalecer, mas com a vinda do Espírito Santo, como nós lemos aqui, tudo mudou. Tudo mudou. A igreja se levanta aqui em Atos 2, e nós vemos aqui que o apóstolo Pedro, que tinha tanta dificuldade para enfrentar até mesmo os empregados do sumo sacerdote, agora ele vai pregar um sermão poderoso. E daqui a pouco nós vemos uma igreja organizada, unida, próspera e abençoada. Pastor, então a perseguição acabou? Não, a perseguição aumentou. A igreja enfrentou toda sorte de perseguição. Pós-Jesus, nada diminuiu, aumentou, mas ninguém pôde parar a igreja. Os judeus não puderam, os romanos muito menos, ninguém. E a igreja foi prevalecendo, foi caminhando, foi conquistando o seu espaço, e essa igreja está no mundo todo, inclusive aqui, na 10ª IPR de Maringá. Ninguém pôde parar essa obra. Tudo isso que nós conquistamos é Deus, tudo isso é de Deus, é Deus quem nos faz prosperar, é Deus quem nos faz caminhar vitoriosamente, porque Ele é conosco, amém? Ele está aí com você? Você sente a presença dEle consigo? Ele está aqui. E é dEle que nós precisamos. Mais do que qualquer outra coisa, nós precisamos dessa unção. E nós temos tido promessas aqui, inúmeras, que Deus faria milagres nesse lugar. E faria isso com o objetivo de abençoar a igreja fora de Maringá, no Brasil, fora da nação. Por que Ele vai fazer? É porque Ele projetou isso. Ele faz o que acha que deve fazer. Então nós acreditamos. Você crê em tudo aquilo que Deus falou?
E agora nós estamos prontos aqui, né? Então, daqui a pouco a galeria vai estar pronta, com muita gente ali também, e nós vamos fazer uma obra relevante para a glória do Senhor. Todos vocês estão comigo? Vamos juntos? Amém. Então, com base nesse texto, eu gostaria de ministrar nesta noite. Diga assim: a história gloriosa da igreja. Aí você pode aplicar para a nossa igreja. Diga assim: a história gloriosa da 10ª IPR de Maringá. É uma história gloriosa, né? Se você olhar para tudo isso aqui, você fala: como é que vocês têm tudo isso? Eu falo: não sei. As coisas de Deus não se explicam. As coisas de Deus vêm dos céus e Deus vai fazendo acontecer. Deus controla tudo, Ele é soberano, Ele tem o domínio. E Deus nos faz vencer. Amém? Vamos meditar com base nesse capítulo sobre a história gloriosa da igreja. Diga assim: com unção espiritual. Versículo 1: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Reunidos no mesmo lugar parece uma frase desnecessária, né? Se estavam reunidos, estavam no mesmo lugar. Nem sempre, né? As pessoas podem estar reunidas, mas não podem não estar com o coração no mesmo lugar. Os discípulos que lá estavam, eles terminam aquela maratona de oração com 120, e eles estavam unidos em oração, reunidos, unidos. O que vai acontecer? O versículo 4: o Espírito Santo vai descer, e todos vão ser cheios do Espírito Santo, vão falar em outras línguas, e será um começo extraordinário da igreja. Foi o nascedouro da igreja cristã. Até então, nós tínhamos aquilo que vislumbrava a igreja no Velho Testamento. A vinda de Jesus marcou a história, é óbvio. O mundo é antes e depois de Cristo, mas o envio do Espírito Santo, que aconteceu por meio de Jesus, no dia de Pentecostes, mudou tudo. O que aquele povo precisava era de uma unção poderosa. O que aquela igreja que nascia em Jerusalém necessitava era do Espírito Santo. Com o Espírito Santo, a igreja cresceu, a igreja prevaleceu, a igreja fez maravilhas e a igreja prosseguiu vitoriosamente. Ninguém pôde parar a igreja. Era o Espírito Santo presente, era o Espírito Santo, era o Deus conosco, era o Deus aqui. E é o Espírito Santo que está aí com você, amém? É o Espírito Santo que tem feito a 10ª IPR prosseguir, e ela vai prosseguir, e ela vai conseguir, e ela vai conquistar, porque Deus está aqui, amém? Você toma posse disso, você está segurando essa bênção aí para a tua vida. Nós precisamos disso, é de poder. A igreja precisa do poder. O poder dos governos parecem significativos, mas não são. Os governos passam. Se você olhar para a história, você imagina os imperadores romanos. Alguns pensavam que eram deuses, outros tinham certeza disso. O que aconteceu com eles? O que aconteceu com o grande império romano que oprimiu a igreja cristã? Não existe. Existe um país ali, a Itália, um país que a gente valoriza, né? Eu sou descendente dos italianos, por parte de mãe, mas acabou. Todos que tentaram destruir a igreja foram destruídos. A história mostra isso. Todos. Desde os judeus, quando o Império Babilônico leva ali a tribo de Judá, Benjamim, para o cativeiro, o que aconteceu com o Império Babilônico? Foram vencidos pelos medo-persas. Aí os medo-persas foram um pouquinho melhores do que os babilônicos, porém caíram também. Aí vem o Império Grego. Alexandre era grande, mas não tão grande assim, porque ele também vai passar. Vem o Império Romano com os Césares, pessoas, entre aspas, tão poderosas, e caíram. Os impérios caem, mas o nome de Jesus é glorificado.
Nós temos um Deus vivo, um Deus forte, um Deus que tudo pode, um Deus presente. Nós não temos apenas uma religião, nós temos muito mais do que isso. Nós temos o Senhor da história, o nosso Senhor, o nosso Salvador comanda, e Ele tem nos abençoado com o seu poder. Ele via sobre nós a virtude do céu, e nessa autoridade divina a igreja vai prevalecendo. A igreja no Brasil, chegou uma época que não podia ter igreja. Chegava algum cristão aqui no país, nós temos mais de 500 anos de história, havia uma perseguição terrível, né? Ali no século XIX, vem ali aquele presbiteriano tão animado, sofreu tanto, sabe? E poucos outros líderes. Para muita gente, a igreja evangélica num país como o Brasil, ou aqui na América do Sul, com uma formação totalmente diferente, era improvável. O que aconteceu? Hoje nós temos mais de 30% de pessoas que se dizem evangélicas nessa nação. Por que isso? Porque é o Espírito Santo. Essa unção poderosa, essa unção sobre nós vai prevalecendo. Quanto mais luta, melhor para o Evangelho. É impressionante. Nos países que tem mais perseguição, é onde o Evangelho está mais crescendo, prevalecendo. Ninguém pode parar a igreja, amém? Ninguém pode vencer o povo de Deus, porque o povo de Deus tem Jesus como Salvador. Tem o Pai nos céus, Todo-Poderoso, nos abençoando, e o Espírito Santo habitando em nós. O Senhor é conosco, a igreja vai continuar marchando. Vamos lá, a história gloriosa da igreja. Diga assim, com ousadia ministerial. Olha, no versículo 14, Pedro vai se levantar. Pedro tinha tanto medo ali, né? Se você pensar isso aqui, era 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois do julgamento, aquele Pedro com medo ali dos empregados, do sumo sacerdote, ele vai negar Jesus por 3 vezes. Agora, cheio do Espírito Santo, ficou forte. Ele se torna ousado ministerialmente. Ele vai se levantar com os 11. Obviamente que Judas já tinha sido substituído. E erguendo a voz, ele vai pregar, varões judeus, ele vai pregar um sermão duro. E todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. E nós vemos ali o sermão, ele foi duro no seu sermão. E lá na frente, o Espírito Santo vai trabalhar. Vemos no versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que esse Jesus, que vós crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. Então veja bem, ele vai afirmar, vocês mataram Jesus? Sim, ele é Senhor e Cristo. Ele é o nosso Senhor, mas o Senhor não é César, não. César é Senhor dos romanos. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Diga assim, Jesus é o Senhor. Diga, Jesus é soberano. Diga, Jesus é forte. Ele vai pregar e vai ter resultado. Ele vai pregar de uma maneira corajosa. A coragem de Pedro ali era unção do Espírito Santo. Ele pregou porque o Espírito Santo estava com ele. Sem o Espírito Santo, ele tinha medo da serva do sumo sacerdote. Com o Espírito Santo, ele enfrentou os sacerdotes que estavam na festa. Ele enfrentou todos os judeus que lá se encontravam. Por quê? Porque ele tinha unção. Amém? A unção quebra o jugo. A unção é poderosa. A unção muda tudo. Você pode dizer assim, pastor, eu preciso resolver algumas coisas na minha vida. O que você precisa? Do Espírito Santo. Eu preciso de uma libertação. O que eu necessito? Do Espírito Santo. Eu preciso de uma bênção para a minha família. O que é necessário? O Espírito Santo. Eu necessito prosperar profissionalmente, não estou conseguindo. O Espírito Santo. Mas tudo é o Espírito Santo, tudo. O Espírito Santo é a nossa grande realidade. O Espírito Santo é aquele que veio para mudar
o nosso viver, para mudar as nações, para mudar o mundo. E nós, sobretudo, precisamos do Espírito Santo. Levanta a tua mão para o céu e fala assim: Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Faça uma oração, 15 segundos. Fala: Espírito Santo, eu preciso, eu necessito. O Espírito Santo está aí, amém? Você consegue sentir o Espírito Santo? Quando você recebe um ensinamento, o Espírito Santo está presente. Você consegue senti-lo? Você consegue perceber o toque dele na tua vida? Ele vai tocar em você, e quando isso acontece, o teu coração fica cheio do quê? Daquela presença poderosa. A presença, o Espírito Santo em nós traz prazer, traz alegria, traz tudo de bom. A gente pensa que tudo de bom é o que o mundo oferece, tudo de bom é o que o Espírito Santo nos proporciona. A presença do Espírito Santo nos leva a uma vida gostosa. Você quer ser feliz? Seja cheio do Espírito Santo. Mas pastor, eu não posso possuir as coisas? Pode, até deve possuir. Mas o que vai fazer você feliz é o Espírito Santo. O Espírito Santo chegou, aquele Pedro sentadinho ali no cenáculo, janelas fechadas, portas. Ele chegou ali, quando o Espírito Santo pousou sobre ele e sobre os demais, eles enlouqueceram no bom sentido. Eles vão ali começar a orar. Aí as pessoas foram se aproximando, e você vê aqui judeus de todos os lados, que não falavam mais o hebraico, nem o aramaico. Eles tinham as suas línguas, e o Senhor levanta cada um para trazer uma mensagem na língua deles. Era impressionante, era o poder. Aí Pedro vai pregar, e ele vai pregando, e ele prega a verdade, porque ele tinha a unção do Espírito Santo. Você precisa, amém? Pastor, meu lar está tão ruim, deixa o Espírito Santo dominar. A minha vida não caminha, eu estou travado, deixa o Espírito Santo chegar na tua vida. Onde ele está? Ele está aí. Se você abrir o coração, ele entra. Se você deixar, ele está batendo a porta, eis que estou à porta e bato. Se você deixar, ele entra, e se ele entrar, ele muda a tua realidade. Amém? Vamos lá. A história gloriosa da igreja. Diga assim, com colheita excepcional. Versículo 37. Ouvindo estas coisas, compungiram-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Na verdade eram irmãos porque eram judeus. Quando eles ouviram aquela mensagem dura, em vez de eles terem uma reação, naquele momento, de ferocidade contra Pedro e os demais apóstolos, eles se quebrantaram. Mas quebrantaram por quê? Porque o Espírito Santo tocou na vida deles. No versículo 41, nós vamos ver: então eles aceitaram a palavra e foram batizados, havendo um acréscimo aquele dia de 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas. A igreja começa com 120, já estava com quase 3.120. Obra do Espírito Santo. Um crescimento desse, uma colheita excepcional, só pode ocorrer por obra do Espírito Santo que quebranta. Quem converte o pecador é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo. Pastor, eu quero pregar para minha família, mas eu não consigo fazê-lo porque eles são duros. Não, seja cheio você do Espírito Santo, que eles vão entender. Se você chegar na unção do Espírito Santo, a pessoa vai ser quebrantada também. Nós precisamos dessa unção. Muitas vezes a gente quer forçar as pessoas a serem cristãs como nós, não vai dar certo. A pessoa chega para um parente: você tem que ser, você precisa ser um crente lá da minha igreja, e a pessoa não vem. Mas o que eu devo fazer? Seja você cheia do Espírito Santo. Quando você transmitir uma mensagem com muita unção, com muito poder, os corações vão ser tocados pelo Senhor. Aqui Pedro falando para judeus que mataram Jesus. Quem estava ali naquela festa? Pessoas que ajudaram a crucificar Jesus. Pessoas que preferiram um assassino, Barrabás. Na hora da opção, eles optaram errado. Eles quiseram Barrabás. Mas agora o Espírito Santo vem
e quase 3.000 se dobram diante de Jesus. E quando Pedro fala, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, meu e teu. E aconteceu. Amém? Eu estou profetizando um grande crescimento da Renovada aqui em Maringá. Estou profetizando isso. E de toda a igreja de Cristo nessa cidade, no Paraná, no Brasil, fora do Brasil. A Renovada chegou em 33 nações. Eu me lembro na época que a gente estava em 3, agora estamos em 33. Mas eu estou crendo numa ação do Espírito Santo. Numa ação forte do Espírito Santo. Eu quero convidar vocês nas 3 próximas sextas-feiras. Veja bem, nós estamos aqui orando às 8 horas, e tem vindo aqui pessoas de diversos ministérios da igreja, vem uma sexta ou outra, mas nessas próximas 3, eu quero convidar vocês, todos, para estar aqui. Nós vamos buscar o enchimento do Espírito Santo, nos preparando para aquela grande campanha semanal do final do mês de novembro. Nós vamos ter no final de novembro, como nós temos feito a cada 3 meses aqui, aquela semana com Deus, e tem dado muito certo, né? Pessoas tiveram milagres aqui, muitas me procuraram, pastor, quantos milagres? E nós vamos fazer ali na última semana, terminando na Santa Ceia, que vai ser no dia 3 de dezembro, vamos começar 27 de novembro. Uma semana de conquista de sonhos. Nós estamos vislumbrando o próximo ano. Então nós vamos orar juntos aqui, para que conquistemos todos os nossos sonhos no próximo ano. Você acredita que pode isso? Você acredita que você pode conquistar os teus sonhos, os desejos da tua alma? Final do mês, nós vamos estar aqui uma semana poderosa, mas nós precisamos nos preparar para isso. Então nós vamos estar todos juntos aqui nas 3 próximas sextas-feiras, às 20 horas. Só oração. Nós vamos ter aqui um momento de oração e nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Pastor, eu não tenho tempo para vir. Arruma um jeito, venha para cá, venham, nós vamos estar juntos, eu quero estar junto com vocês, eu, Jussiene, os pastores, os presbíteros, nós vamos estar juntos, um momento bem pentecostal aqui, 3 sextas-feiras, nos preparando para o final do mês e nos preparando para o próximo ano. Amém? Vamos lá. Estou quase terminando, tenha fé que vai terminar. A história gloriosa da igreja. Diga assim, com graça sobrenatural. Olha, os versículos 42 e 43, quase no final do capítulo. E perseverar na doutrina dos apóstolos. Quem ia se convertendo ficava firme naquilo que os apóstolos ensinavam. E na comunhão, eu prego muito aqui, eu desejo muito, e tem acontecido aqui na 10ª, muita comunhão, né? No partir do pão e nas orações. Eu acabei de falar de oração. No versículo 43 diz, em cada alma havia temor. Você quer ter milagres? É preciso ter temor no coração. E muitos prodígios ou milagres, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aquela igreja vai ser diferenciada porque ela vai nascer com milagres. Muitos milagres. A igreja sempre teve milagres, amém? Você recebe isso aí? Pastor, a gente precisa de milagre? Precisa. Nós precisamos de milagre. Milagre para nós, milagre para quebrar corações. Nós precisamos de milagres. A igreja do Senhor, ela nasceu no meio de milagres. Jesus passou por aqui, só fez milagres. Nenhum doente chegou perto de Jesus e saiu doente. Você não lê isso na Bíblia. Aleijados, cegos, chegaram. E se passava morto, levantava também. A igreja do Senhor é assim. Você vai ver os apóstolos agora, aqui no início, até com a sombra deles curando. A igreja é um lugar de milagres. E nós vemos essa igreja prosperando, crescendo, por causa dos milagres. Deus tem prometido milagres para nós aqui. Esses milagres vão acontecer. Grandes milagres vão acontecer. E nós precisamos desses milagres. Você acredita nisso? Diga assim, o meu milagre está chegando. E vai chegar. Acredita, nós precisamos perseverar no que a Bíblia ensina. Nós precisamos ter um temor no coração. Temor.
temor a Deus. A gente teme todo mundo nesse mundo, mas nem sempre tememos a Deus. Temor, aí os milagres acontecem. Os milagres acontecem. Isso aqui é graça sobrenatural. É uma graça. O que é uma graça? Um favor que não merecemos, mas Deus nos deu. O Senhor nos concede a salvação, aleluia. E o Senhor nos concede milagre. Qual milagre você está precisando? Qual o milagre que você necessita agora? Você pensou? Pensa aí no milagre. Deus está dizendo para você agora, vou te dar uma chance de você pensar e receber o milagre. Você pensou no milagre, hein? Está pensando? Agora eu pergunto, você acredita que vai dar certo? Pastor, o que eu preciso para receber esse milagre? Só acreditar. Você não precisa fazer mais nada. Jesus já pagou o preço na cruz. Isaías 53 disse que quando ele estava na cruz, ele levou sobre ele os nossos pecados e também as nossas dores. Muitas vezes a gente frisa apenas os pecados, mas as nossas dores. Quando ele morre na cruz, ele abre uma porta celestial para trazer salvação, mas para trazer solução para as nossas grandes dificuldades. Então, o nosso Deus é um Deus de graça, Ele é gracioso. Hoje nós recebemos tudo o que precisamos, e não precisamos pagar um preço, não. Ele pagou na cruz. Nós precisamos crer. Quanto mais você vem à igreja e ouve a mensagem do Senhor, mais você cresce na fé. E quando você acredita mais, os milagres vão acontecer na tua vida e por meio de você. Não basta ser apenas a tua vida, você pode ter uma unção tão diferenciada, que você vai estender a mão e vai abençoar amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho. Você pode fazer isso. A igreja, ela é cheia da graça. Eu vou encerrar essa mensagem para a gente, que nós temos a Santa Ceia. A história gloriosa da igreja. Diga assim, com comunhão descomunal. Como aquela igreja tinha comunhão? Repartiu o que tinha, era impressionante. Mas aqui nesses 2 últimos versículos diz, diariamente. Olha, muitas vezes as pessoas vêm na igreja uma vez por semana, eles se encontravam todos os dias. Diariamente perseveravam unânimes no templo, e todo dia. Quando alguém falava assim, qual é a tua diversão? Templo, vamos para o templo orar e buscar a Deus. Partia o pão de casa em casa, já tinha os grupos pequenos naquela época, e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Era um povo simples, um povo unido, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, até quem não cria gostava deles, mas o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. É assim que acontecia. Aquela igreja era uma igreja de comunhão. Quando nós projetamos esse templo aqui, eu pensei assim, junto com os nossos líderes, vamos fazer um local gostoso para culto, e temos, vamos fazer um outro local em cima para estudos, para cursos, e nós temos ali, né? Boas salas, mas vamos fazer um local aqui, um salão multiuso para a nossa comunhão. Pastor Alexandre, aqui, essa igreja vive em comunhão. Hoje nós passamos quase o dia aqui. Tivemos aqui o nosso culto de batismo, tivemos até um casamento aqui hoje, né? Os noivos, aqui nós fazemos de tudo na igreja para abençoar. Nós começamos aqui de manhã orando, casamos aqui o Alisson e a Josiane, tivemos o culto de batismo, descemos ali no batistério, fizemos o batismo, e ficamos aqui, almoçamos, e estava boa demais a comida, viu? Rose e equipe, boa demais. Comemos doce, que ninguém é de ferro, né? Ficar sem o doce. E voltamos para cá. Eu cheguei em casa com saudade da igreja. Já estamos aqui de volta. A gente sonhou com uma igreja com muita comunhão. Se você gosta da comunhão, esse é o lugar. A igreja está junto, um pelo outro, o outro pelo um, todos juntos, um ajudando o outro. Eu não gosto da igreja que condena, eu gosto da igreja que abençoa. Eu não gosto da igreja que as pessoas ficam separadas, eu gosto da igreja que as pessoas ficam juntas.
Eu não gosto da igreja que as pessoas criticam os outros. Eu gosto da igreja que as pessoas valorizam os outros. Então, a nossa grande prioridade aqui é comunhão, comunhão. E comunhão, para ser bom, precisa ter comida também. Fica melhor ainda a comunhão. Então, nós temos tido isso e vamos ter cada vez mais. O nosso salão lá vai ficar agora exclusivo. Nós até usamos para cultos enquanto estava reformando aqui em cima, ou melhorando isso aqui. Mas agora vai ficar para isso. Eu quero muita comunhão. Nós temos nosso ministério de homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, casais, tantos ministérios que nós temos. É para usar ali. É para usar. E quando a comida estiver boa, não esqueça de mim. Se tiver ali, ó, nós fizemos uma churrasqueira, viu, Wilson? Até a churrasqueira tem ali. E temos gaúcho de verdade aqui que faz o churrasco. Gaúcho que vem de lá. Deus até isso fez conosco, né? Então, tudo de bom. Comunhão. Aquela igreja é unida, nós priorizamos a unidade. Aquela igreja tinha satisfação pessoal, nós priorizamos isso também. Aquela igreja crescia, nós estamos crescendo e vamos crescer. Isso aqui é uma comunhão descomunal. O mundo não conhece, mas nós conhecemos e vivenciamos isso com prazer. Amém? Fiz aqui uma breve história da igreja e da nossa. Vamos ficar de pé e nós vamos orar a Deus. Tenha unção, tenha ousadia, tenha colheita de Deus, tenha graça, tenha comunhão. Vivencie a história gloriosa da igreja. A história da igreja é fenomenal. A igreja cristã prevalece. A igreja cristã é forte. E você faz parte dessa igreja. Tenha humildade no coração. Contudo, vivencie o melhor de Deus para a tua vida. Amém?